O nosso tema de hoje será fé e milagres. Nós vamos falar do vale de ossos secos. Uau! Para quem não sabe, o vale representa a situação em que a pessoa esteja no momento. Representa um marco, representa uma situação, representa uma aflição, representa um problema, representa uma estação. Esse é o vale de ossos secos. Amém? E essa história está no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, como muitos aqui sabem. Nós vamos ler o verso 3 e diz assim a palavra do Senhor. E ele me disse: filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Uau! Ezequiel 37, essa palavra fala de uma visão de restauração para o povo de Israel. Deus, sempre que o povo estivesse distante, sempre que o povo estivesse distante dele, sempre que o povo estivesse perdido, Deus levantava um profeta, Deus enviava um profeta para a sua nação de Israel, para exortar, para trazê-los de volta, para ministrar o coração deles, para reacender a fé deles, para reacender a chama no coração deles. E Deus nesse marco, nessa estação, nessa história, Deus chamou o profeta Ezequiel. Mas esse não é o foco da nossa live. Não é o foco da nossa live. O foco da nossa live eu vim partilhar com vocês que qualquer que seja o vale, qualquer que seja o marco, qualquer que seja a situação, eu vim partilhar com vocês que não há vale de ossos tão secos, mas tão secos que não possam reviver. Amém? Então é esse o nosso tema. E eu começo por dizer que poderá esse problema que você esteja a passar, poderá essa situação que você esteja a enfrentar, poderá essas noites escuras, esses dias de angústias, poderá esses dias de quartos escuros, esse dia de quarto escuro, esse dia de portas fechadas, esses dias de vergonha e humilhação, poderão esses ossos reviverem? Poderá esse vale de ossos secos serem invertidos? Poderá esse karma, essa dor, essa angústia, poderá ser invertido? Poderá ser reversível? É sobre isso que nós queremos falar, ou que eu quero partilhar com vocês. Por quê? Porque nós idealizamos que fé é ignorar o problema. Fé é fingir que a situação não está diante dos nossos olhos. É fingir que a situação não está aí presente. Não. Porque a mesma Bíblia que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, é a mesma Bíblia que vai dizer que no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Manter bom ânimo não significa ausência de problemas. Manter o bom ânimo não significa fingir que o problema não está aí. Amém? Eu dizia que a verdadeira fé, ela responde ao problema e não finge que o problema não está aí presente. Ela responde ao problema. A verdadeira fé responde à diversidade. A verdadeira fé fala para o problema. A verdadeira fé confronta o problema. A verdadeira fé, ela reage mediante ao problema. Marcos 11, 23, a Bíblia vai dizer que: e com toda a certeza eu vos asseguro, Jesus falando, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, veja, se qualquer pessoa ordenar a este monte, essa é a clara evidência que fé não é ausência de problemas. Fé não é ignorar que o problema está presente.
Fé não é fingir que o problema não existe. Se Jesus está a dizer a esse monte, aqui biblicamente o monte representa a vale de ossos secos. Monte representa um problema, monte representa um obstáculo, monte representa uma aflição. E Jesus disse, se alguém... Eu vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, uau, aí está a chave. Fé não é fingir que o problema não está diante de si. Fé é não duvidar que esse problema pode ser invertido. Que esse problema tem solução, que esse problema, assim como você declarou, está feito. Fé é não duvidar e não é fingir que o problema está diante dos teus olhos. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, que se realizará o que pede, o que declarou, o que proclamou, o que orou, assim lhe será feito. Ouça, palavras são sementes que liberam milagres. Quando você entra para o teu altar de oração e você ora ao teu Deus, você libera palavras com relação ao vale de ossos que você se encontra, com relação ao vale de ossos que você esteja a viver. Você está a exercitar a tua fé, você está a colocar em prática a tua fé, você está a colocar em prática o poder e a autoridade que te foi dada para pisar em serpentes e escorpiões e para desfazer, destruir toda a obra do inimigo. Pastora, o que quer dizer nessa noite? Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que o problema não é o problema. O problema é como você, é como eu, é como nós respondemos ao problema. Esse é o nosso real problema. A Bíblia vai dizer que Deus falou a Ezequiel, filho do homem, poderão esses ossos secos ganhar vida? Poderá esse povo ser restaurado? Havia claramente uma situação diante do profeta Ezequiel. Mas a mesma Bíblia também vai mostrar que também havia uma solução diante do profeta Ezequiel. Porque o mesmo Deus que disse a ele, filho do homem, poderão esses ossos secos ganhar vida? É o mesmo Deus que disse a ele, declara, profetiza. O tema está aqui. Qual é o problema ou qual é o tema? Se for qual é o tema, teve um corte. E continua o corte? Alguém para me dizer, conseguem me ouvir? Continua o corte ou conseguem ouvir-me? Hello? Alguém consegue ouvir? Continua o corte? Mas já ouve? Ouve-se, ok. A irmã disse que não percebeu. Eu vou repetir. Eu dizia que, primeiro eu disse que palavras são sementes que liberam milagres. E eu depois em seguida disse que o problema não é o problema. O problema é a forma, é o modo como nós respondemos ao problema. Espero que a irmã tenha agora apanhado. Exatamente. É o modo como nós respondemos, como nós reagimos ao problema. Eu dizia que Deus falou ao profeta Ezequiel, filho do homem, poderão esses ossos secos ganhar vida? Poderá este povo ser restaurado? Havia uma situação diante do profeta Ezequiel. Era claro, ele estava diante de uma situação, ele estava diante de um vale de varíssimos ossos secos. Mas ao mesmo tempo havia uma solução diante do profeta Ezequiel.
Porque o mesmo Deus que disse ao profeta Ezequiel, que perguntou a ele se poderão esses ossos secos ganhar vida, é o mesmo Deus que mostrou a solução. Declara, profetiza, fale para esses ossos para que eles ganhem vida. Profetiza, fale, declare. É essa direção que Deus deu ao profeta Ezequiel. Pôs sobre esses ossos, fale, pôs sobre esses ossos, ordena para esses ossos secos, para que eles possam ganhar vida. O que quer dizer com isso, pastora? Eu disse mais lá na frente que ossos secos representam aflições. Ossos secos, vale de ossos secos representam problemas. Vale de ossos secos representam certas estações. Vale de ossos secos pode representar um casamento, pode representar uma família, pode representar o seu trabalho. Vale de ossos secos pode representar uma aflição que você esteja a passar. E por isso é que eu disse que o profeta Ezequiel estava diante de uma situação. Mas ele não estava só diante da situação, lhe foi apresentada a solução. E a solução, Deus falou, fale, declare, profetize sobre esses ossos, para que eles ganhem vida. Uau, é essa a direção que o Senhor está a dar para nós nessa noite. Eu tenho uma palavra para você que está aí do outro lado. Eu tenho uma palavra para todo aquele que está aí do outro lado. Por favor, eu não sei qual as áreas que você esteja a viver, vales de ossos secos, mas deixa-me te dizer nessa noite, milagres são reais. Milagres são reais. Por favor, acredite em milagres, acredite no Deus de milagres, acredite no Deus que faz com que os ossos secos ganhem vida, acredite no Deus que faz com que cresça a carne, cresça pelos, cresça a pele, acredite no Deus que te chama nessa noite para inverter esse vale de ossos secos que você esteja a passar. Como pastora, a fé do tipo de Deus é a fé que fala, a fé do tipo de Deus é a fé que declara, a fé do tipo de Deus é a fé que profetiza, a fé do tipo de Deus é a fé que reage, é a fé que age, é a fé que carrega, que coloca em ação a autoridade e o poder que lhe foi concedido. E sim, e fala com a situação. Pastora, como falar com a situação? Nessa terra absolutamente tudo tem ouvidos. Você já ouviu falar de casas que por muito tempo fechadas, as mobílias começam a estragar? As mobílias começam a decair? Sim, é por falta de movimentos dentro da casa. Só está parada essa área, só está a permanecer esse vale de ossos, porque não está uma voz a falar. Não há uma boca que abriu para declarar. Não há uma mulher que se posicionou para inverter, para alterar. Essa área, esse vale de ossos, tem percebido o silêncio dentro dessa situação. Assim como eu dei exemplo agora de uma casa que por falta de movimento, por falta de pessoas a viverem nela, a mobília começa a decair. Assim todo o vale de osso, ele só permanece porque não há uma voz que declara sobre ele. Tudo aquilo que você que você aceita, tudo aquilo que você permite, tem o direito de permanecer na tua vida. Assim como tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que você se posiciona e declara, tem a obrigação de bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Portanto, fale para essa situação. Ordene a essa situação, declare sobre essa situação, declare sobre esse vale de ossos, profetize sobre esse vale de ossos secos. Eles podem reviver, sim. A Bíblia nos apresenta claramente que os vales de ossos secos, eles podem reviver, sim. Você precisa exercitar sua fé. Você precisa colocar em prática a autoridade que lhe foi concedida. Isso não é
Não é, não, pastora, tu dizes isso, se calhar não por ser pastora. Não, a autoridade foi dada a todos. Não há exceção ao nosso Deus. Você pode, comece a exercitar nessa noite, fale com a tua situação. O grande problema é que nós invertemos os papéis. Nós queremos falar do problema, dando vida a ele, dando elasticidade a ele, glorificando o problema, quando devíamos gastar tempo em falar da solução. Quando devíamos gastar tempo em chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. O problema não é o problema. O problema é como nós respondemos ao problema. Nada se altera sem que antes alguém se levante em fé. Nada é invertido sem que antes alguém se posicione em fé. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Parte de uma ação aqui na terra, começa aqui na terra, é cooperação, é cooperação. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Come on, não há vale de ossos secos, tão secos que não possam reviver. Guerreira, se levante, você precisa levantar, você precisa exercer o poder que há no som da tua voz. A tua voz pode alcançar lugares aonde os teus pés jamais poderão chegar. O som da tua voz pode alcançar lugares aonde os teus olhos jamais poderão chegar. O problema não é o problema é como nós respondemos ao problema. Está a faltar uma voz dentro desse vale de ossos secos. Está a faltar autoridade dentro desse vale de ossos secos. Está a faltar poder, está a faltar fogo dentro desse vale de ossos secos. Milagres não são obras do acaso. Milagres não são obras do acaso. Milagre é produto da fé que fala. Milagre é produto da fé que fala, da fé que declara. Milagre é produto da fé que ordena, da fé que profetiza. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Não basta dizer que não, eu tenho fé. Fala. A ordem é falar. A ordem é confrontar o vale de ossos secos. É falar para o vale de ossos secos. É declarar para o vale de ossos secos. Criei, por isso falei. A maneira, o modo como você responde à situação define o final que ela tirar. Eu vou falar diretamente para alguém aqui. A maneira, o modo como você responderá nessa noite a esse vale, a essa dor, a essa angústia, a essa aflição, a essa situação, a essa vergonha, vai definir como ela terminará. Aleluias. Ouça, o que arrancou virtude em Jesus foi a ação de fé de uma mulher que disse basta. Foi a ação de fé de uma mulher que disse chega. Uma mulher que declarou, não mais vou viver isso, não depois do que eu ouvi sobre esse homem, não depois do que eu sei que ele é capaz de fazer. Ela disse basta, ela disse tão somente eu tocar nas vestes desse homem, desse Jesus que eu tenho ouvido falar, eu serei curada, eu serei sarada. Mas ouça, crie, por isso falei, ela creu porque ouviu, e a fé vem pelo ouvir, mas ela não ficou pelo que ouviu. Ela não ficou pela fé, ela declarou, se tão somente eu tocar nas vestes desse Jesus que eu tenho ouvido falar, eu serei curada. E Jesus perguntou, alguém me tocou? Quem me tocou? E Pedro disse, mestre, a multidão está perto e tu perguntas quem me tocou. Ouça, guerreira, há toques e há toques. Há toques que arrancam virtudes e há toques que são só
plenos toques. Imagina que sobre uma multidão, Jesus, o que mais foi é tocado. O que mais Jesus viveu naquela noite foi toques. Mas Jesus percebeu e fez entender aos discípulos que há toques e há toques. Essa mulher, ela saiu preparada da sua casa ou do local onde ela se escondia, porque ela não podia habitar entre os povos. Ela saiu preparada, ela saiu decidida. Antes dela sair do seu local, qualquer que seja qual for esse local onde ela estava, ela liberou uma palavra, ela foi com essa palavra. A palavra lhe carregou. Ela foi com uma palavra, ela disse: tão somente se eu tocar nas vestes desse Jesus, eu serei curada, eu serei sarada. Ela tocou de forma diferente. Ela tocou de forma que arranca a virtude. Se tão somente, guerreira, você crê e liberar palavras, você vai arrancar virtude. Você no altar de oração vai arrancar virtude. O período de arrancar virtude é o período do teu altar de oração. No teu altar de oração não é para você chorar e se calar. Quer chorar, chora, mas libera a palavra. Quer chorar, chora, mas inverta a situação. Não levanta do mesmo jeito que você dobrou os joelhos. Não levanta do mesmo jeito que você se prostrou diante do teu pai. Não. Quando eu peço alguma coisa ao meu pai atende. Por amor de Deus, dobra os teus joelhos, chora se você quiser, tudo muito bem, mas não se levante do mesmo jeito que você se dobrou. Dobra os teus joelhos, mas lança a palavra, declara a palavra, saia com alguma virtude, arranque alguma virtude das vestes do teu pai, arranca alguma virtude das vestes de Jesus, arranca alguma virtude nas vestes do teu Deus. Não se coloque entre a multidão que toca e nada acontece, não se coloque entre a multidão que toca e nada altera, nada muda. O vale de ossos continua cheia de ossos mortos. Toque para arrancar virtude, toque para sair curada, toque para levar restauração contigo, toque para levar a mudança contigo, toque para a vergonha ficar ali onde você se levantou, toque para que o choro cesse ali, toque para que as noites escuras virem luz, toque, mas saia com alguma virtude. O problema é pensar, é classificarmos Jesus de acordo às nossas circunstâncias. O problema é classificarmos a Jesus, hoje oramos, estamos bem com Ele, hoje não pecamos, estamos bem com Ele, hoje nos discutimos, estamos bem com Ele, e amanhã quando nós discutimos com alguém, não estamos tão conectados a eles, achamos que já não podemos arrancar a virtude. A Bíblia não fala que essa mulher tem uma vida de oração. A Bíblia mostra claramente que essa mulher não conhecia Jesus, porque a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Se ela ouviu falar, ela não conhecia Jesus, no entanto, ela arrancou virtude de Jesus. Por amor de Deus, está a faltar posicionamento, está a faltar ousadia, está a faltar vozes que declaram, está a faltar poder para a inversão desse vale de ossos secos. Por favor, você precisa anotar isso. Hoje o meu pai falou isso durante a um dos 3 cultos, já não me lembro qual, ele liberou essa palavra. E ele disse: quando há fé no coração, a situação muda. Quando há fé no coração, a situação muda. Ezequiel 37:7 comprova isso claramente. A Bíblia vai dizer que Ezequiel disse: então profetizei, como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu ouço ruídos de milagres. Eu ouço ruídos de mulheres que vão se posicionar nessa noite. Eu ouço ruídos de guerreiros que vão se posicionar nessa noite. Eu ouço ruídos de mulheres que vão dar basta nessa noite a esse vale de ossos secos. Eu ouço ruídos de mulheres que vão erguer-se, vão se levantar, vão erguer o som de suas vozes para secar essas lágrimas. Eu ouço ruídos de mulheres que vão se posicionar nessa noite, declarar vida sobre os seus
ventres. Eu ouço ruídos de mulheres nessa noite que vão se levantar e vão mandar para fora o inimigo que tem gerenciado sua casa, que tem liderado sua casa, que tem governado sua casa, que tem governado seus filhos, que tem governado o seu casamento, que tem governado o seu lar. Eu ouço o barulho de mulheres que vão se levantar para exercer autoridade. Eu ouço o barulho de mulheres que vão se levantar para ir buscar solução, para inverter o vale de ossos, para inverter a aflição, para inverter a situação. Eu ouço o barulho, ruídos de mulheres que estão a gritar por inversão, que estão a gritar por mudança, que estão a gritar por restauração. Eu ouço ruídos de mulheres que estão a declarar, que estão a profetizar, que estão a se levantar nessa noite a declarar milagres. Mulheres que estão a exercer poder e autoridade. Eu ouço ruídos de mulheres que estão a se levantar com ousadia. Eu ouço ruídos de mulheres que estão a tirar do físico para o espiritual, que estão a inverter a atmosfera dentro de suas casas. Mulheres que estão a levantar nessa noite para exercer a autoridade que carrega sobre o corpo dos seus maridos. A Bíblia vai dizer que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim sobre o corpo do seu esposo. Assim como o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim sobre o corpo da sua mulher. Por amor de Deus, mulher, a faca e o queijo estão em suas mãos. Você só precisa de se posicionar. Homem, você precisa de se posicionar. Quem está aí do outro lado, você precisa de se posicionar. Está a faltar posicionamento, está a faltar ação de fé, está a faltar ousadia. A fé do tipo de Deus é a fé que fala. Em verdade vos digo, se qualquer um que dizer a esse monte, o monte só é removido quando alguém fala, o monte é removido quando alguém profetiza, o monte é removido quando alguém se posiciona, o monte é removido quando alguns lábios se mexem, o monte é removido quando algum som é liberado. Seca desde a raiz e não nasça mais de ti frutos. E no dia seguinte, meu pai espiritual diz que no mesmo instante a raiz secou. Só as folhas e os troncos é que pareciam ainda ter vida, e no dia seguinte secou. Mas no instante que a palavra foi liberada, a raiz secou. Há poder no som da tua voz. Há poder no som da tua voz. Profetiza esse vale. Ordene a esse vale. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um conselho. Eu disse a vocês que é uma live relâmpago. Eu não tinha nada programado. A nossa live estava marcada para o dia 30. Então é assim uma live rápida que está a terminar. Por isso é que eu disse a vocês, partilhem para que as pessoas possam encontrar alguma coisa nessa noite, amém? Mas eu tenho aqui um conselho para você. Eu quero deixar um conselho a você. Ouça. Fé não é ausência de problemas. Fé não é ausência de vale de ossos secos. Fé não é ausência de aflições. Fé não é ignorar o problema. Não é fingir que o problema não está diante de ti. Fé não é ausência de problemas. Sim, relâmpago. Fé não é ausência de problema. A verdadeira fé, ela vence o problema. A verdadeira fé, ela vence a aflição. A verdadeira fé, ela liga na terra e liga nos céus, falando, declarando. A verdadeira fé não se deixa abater pelos problemas. A verdadeira fé se impõe, a verdadeira fé se posiciona, a verdadeira fé declara, a verdadeira fé fala, a fé do tipo de Deus. Por favor, se levante. Se posicione. Se posicione. O grande problema é que nós queremos gastar lá fora as palavras, lá fora, quando o verdadeiro problema está dentro. A raiz do problema está dentro. Por amor de Deus, não confronte fora. Deus defende aqueles que não se defendem. Reagir ao vale de ossos secos não é confrontar lá fora. Quem é mulher está a entender-me.
Reagir em fé ao vale de ossos secos não é confrontar lá fora. Não, 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 não. Deus defende aos que não se defendem. A verdadeira fé fala, a verdadeira fé declara, a verdadeira fé se posiciona, a verdadeira fé reage, a verdadeira fé usa a autoridade que lhe é concedida. Você pode desligar aqui na terra e é desligado lá nos céus, sem que lá fora percebam que você está a desligar. Quem mulher percebeu. Amém? Obrigada pela vossa presença, por todos vocês que estão aqui nessa live. Eu disse que era uma live relâmpago, que era algo rápido. Mas eu vou deixar gravada, quem puder vá lá e vai ver. Eu quero orar com você que está aí do outro lado, porque nós sabemos que muitas são as pessoas que de tão sofridas, de tão doridas que estão, acostumaram-se à situação, acostumaram-se ao vale de ossos. Muitas são as pessoas que, por conta da pressão que têm passado, por conta da aflição que têm passado, elas simplesmente deixaram de se posicionar, elas simplesmente deixaram de se impor, deixaram de usar o poder que lhes foi atribuído. Elas deixaram de perceber que, na verdade, é cooperação, é terra e céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E estão cabisbaixas, estão com sua fé para baixo, estão com suas vidas de oração, com seus altares de oração apagados. Então, eu quero que nós oremos. Por favor, você que está aí do outro lado, você também vai orar, mas vamos combinar algo. Você não vai orar para si. Você vai orar. Então, o que foi? Você vai orar. Você vai orar para a pessoa que está aqui na live e para a pessoa que está aqui na live e esteja a passar por alguma situação de vale de ossos secos, por alguma aflição familiar, no seu casamento, qualquer que seja a situação que alguém esteja a passar. Ou melhor, para melhor entendimento, justamente a situação que tem afligido, você vai orar por alguém. Porque melhor é aquela que nós conhecemos. Melhor é a experiência que nós já vivemos. Então você vai orar por alguém que esteja aqui na live, mas direcionando para o problema que você estava a passar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Fecha aí seus olhos, ora onde você estiver. Pai, em nome do Senhor Jesus, poderoso e precioso, amado Espírito de Deus vivo, Tu que podes sondar o interior, o mais profundo de todo o homem. Nessa noite, a minha oração é que o Senhor alcance todo aquele que está aí por trás desse ecrã, todo aquele que está aqui dentro dessa live. Pai, em nome do Senhor Jesus, qualquer que seja o vale de ossos, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o marco, qualquer que seja a estação que se encontra esse homem, essa mulher que está aí do outro lado, Pai, eu em nome do Senhor Jesus quero declarar para a vida desse homem, dessa mulher, que não há vale de ossos tão seco que não possam reviver. Não há nada demasiadamente impossível para esse Deus ao qual nós clamamos, ao qual nós servimos, ao qual nós amamos. Não há nada demasiadamente impossível. Pai, a minha oração é que o Senhor venha reavivar a fé desse irmão que está aí do outro lado. O Senhor venha reacender as chamas no seu altar de oração. Que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus, trazê-la para perto, trazê-lo para perto de novo. E em nome do Senhor Jesus, Ele venha tirar para fora tudo aquilo que tem fluído dentro de si, os rios de águas vivas que estavam adormecidos. Senhor, desperta, Pai, tudo aquilo que estava em uma velocidade passou a estar lento. Senhor, traga a velocidade de volta, aquilo que estava vivo e de repente, Senhor, parece como morto. Senhor, ganhe vida novamente. Pai, enxuga as lágrimas, levanta esse homem, levanta essa mulher, Senhor, que ela possa exercer a autoridade que a Tua palavra lhe concede, que ela
ela possa, em nome do Senhor Jesus, confrontar, falar, declarar sobre qualquer que seja o vale de ossos que esteja a viver, sobre qualquer que seja o karma, qualquer que seja a porta que ela quer que se abra, qualquer que seja a dor, a angústia, o marco que ela esteja a passar no seu casamento com seus filhos. Senhor, não há nada demasiadamente que tu não possas, Senhor, inverter. Nessa noite eu oro em nome do Senhor Jesus que haja inversão. Eu oro que haja um novo nível de fé, que haja uma nova alegria, que haja expectativa, que haja esperança, que haja alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus, desperta esse homem, desperta essa mulher, silencia toda a voz das trevas, toda a nuvem estranha que se levantou e bateu a porta dela, e em nome do Senhor Jesus, o Senhor volta a ser o gestor, o Senhor de suas casas, de sua vida, vai dando direção, vai abrindo seus olhos, vai em nome do Senhor Jesus ministrando em seus corações, e que o teu nome seja glorificado por meio da vida desse irmão que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Você que orou por alguém, diga amém, aleluia. Esse foi o nosso encontro. A você que está aí do outro lado, que não conheça esse Senhor a qual nós acabamos de orar nessa noite, que você que não tem ainda esse Senhor como teu Senhor e Salvador, por favor, bem aí do seu lado, do lado onde você está, onde quer que você esteja, baixinho, repita após mim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio e me arrependo dos meus pecados, por isso eu te aceito e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Você que fez essa oração em fé, você está